Olá pessoal, não sei se todo mundo viu, mas eu fiz um artigo ontem, um pequeno artigo, falando sobre a importância de conscientizar a juventude brasileira sobre o investimento em infraestrutura. É mais ou menos assim. O brasileiro, principalmente essa juventude nova, super neoliberal, ela admira muitos países de primeiro mundo, mas ela não está percebendo que o que está acontecendo no Brasil hoje é um incentivo a arrancar petróleo no Brasil, arrancar minério no Brasil e mandar para os países de primeiro mundo. Enquanto o Brasil acumula divisas, acumula dinheiro, esses países de primeiro mundo acumulam infraestrutura. O que significa acumular infraestrutura? Significa acumular coisas que nunca perdem o valor. Porque se de uma hora para outra tem uma crise econômica, uma escola não perde valor, um aeroporto não perde valor, um hospital público que foi construído não perde valor. Esse é o assunto do artigo. Mas o motivo desse vídeo é porque um colega falou a seguinte coisa, mandou para mim a seguinte mensagem: como é possível um país prosperar se ele produz infraestrutura baseada em dívida pública? Isso, na verdade, o que ele mandou para mim é porque ele tem aquela vertente da escola austríaca e ele acha que todos os problemas que aconteceram na economia brasileira são por causa da dívida pública, por causa do, digamos, eles falam baixos juros, dinheiro barato, enfim. Eu gostaria que você raciocinasse da seguinte forma. Quando você tem 16, 17 anos em países de primeiro mundo, os bancos te oferecem o empréstimo, porque depois que você formar, a expectativa é que você ganhe mais e tenha condição de pagar esse empréstimo. O mais interessante é que o valor desse empréstimo, quando você tem 16 anos, você não tem condição de pagar. Ou seja, naquele momento você não tem a mínima condição de pagar, porém você vai pagar no futuro, porque espera-se que você tenha uma maior capacidade produtiva, ou seja, um maior rendimento, maior dinheiro no futuro. E é essa vertente dessa ideia de se investir em infraestrutura. Quando o Brasil deixa de mandar para fora tudo o que tem e retém um bocado aqui para investir em infraestrutura, espera-se que no futuro, exatamente por causa de investimentos em, vamos pensar, rede elétrica para conseguir montar indústrias, vamos pensar extração de petróleo para ter uma energia interna, para ter energia no Brasil. Essas soluções de infraestrutura que trazem empresa, aumentam empregabilidade e fazem o país produzir mais PIB. Espera-se que o país produza mais no futuro, então porque ele vai produzir mais no futuro, ele vai ter condição de pagar essas dívidas de uma forma muito simples. Então vamos pensar o seguinte, é fácil quando a gente faz uma analogia com uma empresa. Você está montando uma padaria. Quando você monta uma padaria, você faz um empréstimo de um maquinário e você faz um empréstimo para 36 meses, por exemplo, para pagar R$ 1.000 por mês durante 36 meses. Só que quando você começa a padaria, a sua renda mensal é só R$ 1.000. Você não espera ficar 36 meses sem ganhar um centavo. Você espera que sua renda aumente e ao longo do tempo esses R$ 1.000 se tornem insignificantes, ou seja, o investimento inicial se torna insignificante. Então, por que as vertentes da escola austríaca são contra esse raciocínio e ficam sempre batendo nessa tecla de que a crise do Brasil é culpa do endividamento público, a crise do Brasil é culpa de um tipo de dívida que o governo está fazendo agora para os nossos netos pagarem? É muito simples, gente. A intenção desse raciocínio neoliberal é que acabem os impostos e que eles tenham condição de mandar as empresas para o Brasil e para que as empresas produzam no Brasil e eles mandem o lucro para fora. Vamos pensar, vamos pensar, eu moro aqui na Inglaterra, eu sou um bancário, eu sou um cara muito rico, eu vou, coloco uma empresa no Brasil para explorar petróleo, por exemplo, eu coloco uma Vale do Rio Doce, que era brasileira, agora não é mais, no Brasil para arrancar minério. Qualquer coisa que aconteça na sociedade brasileira não é problema meu, porque eu não moro no Brasil. Então vamos supor, cai uma barragem, mata um monte de gente, a Vale acaba financeiramente falando? Não tem problema, porque ao longo de 10 anos eu já tirei muito dinheiro daquela sociedade. Agora aquela sociedade basicamente, digamos, foi extremamente danificada por causa da minha empresa, mas não tem problema, porque eu não dependo mais daquela sociedade. E o mais interessante, durante esses 10 anos em que eu fiquei só poluindo, só destruindo o meio ambiente daquela sociedade, eu não deixei nada para construir infraestrutura naquela sociedade. O que eu mandei foi divisas, valores econômicos. Porém, quando tem uma crise, os valores econômicos se modificam. Por exemplo, tem uma crise financeira, o valor do dólar, as moedas internacionais. Durante um crash financeiro mundial, o valor das moedas internacionais elas passam a comprar menos. Então vamos pensar assim, na hora que tem um crash financeiro, o Brasil tem em caixa, por exemplo, US$ 1 trilhão. Com esse US$ 1 trilhão, o Brasil compraria, por exemplo,
1 trilhão de quilos de trigo. Eu gosto de citar trigo porque os exemplos do Adam Smith eram todos em trigo. No momento da crash econômico, não vai ter mais gente para trabalhar para produzir 1 trilhão de quilos de trigo para entregar por 1 trilhão de dólares. Esse é o detalhe. O detalhe é que o dinheiro, ele é fictício, o dinheiro está na mente da pessoa. O que tem valor é o trabalho e a riqueza. A partir do momento que o especulador flexiona o valor do dinheiro, nós perdemos. Porém, os países de primeiro mundo, que buscaram de nós minério, buscaram de nós energia, buscaram de nós infraestrutura, eles não perdem, porque eles não guardaram em divisas, eles não guardaram em coisas que perdem valor. Eles guardaram em aeroportos, hospitais públicos, escolas públicas, pavimentação, grandes vias. Aí é aonde que a gente para pensar. Se uma pessoa dessas que admira esses raciocínios liberais da escola austríaca, elas admiram o primeiro mundo exatamente por causa da grande industrialização e por causa do grande desenvolvimento tecnológico do primeiro mundo, como pode essa pessoa apoiar essas ideias neoliberais que visam exatamente não deixar que a infraestrutura brasileira seja construída? É aí que tem, digamos que, um engano na cabeça das pessoas. Eles não estão percebendo essa parte da escola austríaca que não fecha. Eu costumo comparar a escola austríaca à mesma ideia daqueles médicos que alguns anos atrás apoiavam o uso do cigarro. Por incrível que pareça, quando começaram a surgir médicos que provavam que havia uma relação entre o cigarro e a doença do pulmão, o cigarro e o câncer de pulmão, a Souza Cruz e as indústrias de cigarro, elas contrataram uma turma de médicos, que eu diria a escola austríaca de medicina, para provar por A mais B que não. Que o cigarro não fazia mal. E o mais interessante é que naquela época, a escola austríaca de medicina, assim eu chamo, ela era amada pela população, principalmente pelos fumantes. Ela era colocada na imprensa como a melhor escola de medicina do mundo. E se qualquer pessoa tentasse falar mal da escola austríaca de medicina, aquela pessoa era odiada, era humilhada e era xingada. E aqueles médicos que começaram a dizer que o cigarro dava câncer, começaram a dizer que o cigarro fazia mal, eles eram esculachados, eles eram os médicos petralha da época, os médicos comunistas. Enfim, vamos prestar atenção sobre as intenções obscuras atrás dessas escolas superliberais de economia. A intenção deles é boa, mas com o país deles. O que nós temos que pensar é: qual é a melhor opção para o Brasil? O Brasil tem que ser liberal, sim, mas o Brasil não pode jogar bola com países que ele não consiga ganhar. O Brasil, no jogo econômico, em que a população toda vai ser sacrificada por uma, digamos assim, uma má tomada de decisão, ele tem que ter certeza do que ele está fazendo. É nessas horas que é melhor para o Brasil fazer negócio com um país menor, tipo Cuba, tipo Venezuela, tipo Angola, porque nessa brincadeira o Brasil entra para poder competir de igual para igual ou até por cima e vende produtos industrializados e com isso cresce as nossas indústrias, do que trabalhar em parceria, por exemplo, com os Estados Unidos, que a gente não tem vantagem nenhuma competitiva em termos de industriais, e a gente tem que entrar fornecendo milho, fornecendo soja, fornecendo petróleo, fornecendo minério. Ou seja, nós nunca vamos crescer nossas indústrias, porque as indústrias americanas, as indústrias inglesas, são muito mais, digamos assim, competitivas em termos de tecnologia do que as nossas. Nesse sentido, a gente ficará sempre, para o resto da eternidade, produzindo milho, feijão, soja, minério, ou seja, artigos primários. Muito obrigado pela participação e curtam a página do Facebook, eu estou postando alguns artigos lá, eu não sei se tem como postar o artigo no YouTube, então eu posto só lá no Facebook, vou tentar fazer um pouquinho mais, porque com o artigo dá pra gente refletir, a gente para na linha, pensa, será que faz sentido? A gente reflete mais sobre o assunto. Muito obrigado e até mais.